Olá! Criado em 1910, o Dia Internacional da Mulher revitaliza a cada ano as lutas femininas. Para falar sobre os avanços e desafios das conquistas da mulher na sociedade, nós recebemos o professor do curso de Ciências Sociais da PUC Minas, Juracy Costa. Professor Juracy, bem-vindo. Obrigado. Professor, quando a gente pensa no Dia Internacional da Mulher, a gente ainda vê na nossa sociedade uma certa submissão. Para alguns admirada, para outros não. Enfim, é um valor cultural que ainda a mulher ajuda a disseminar? O patriarcalismo ele permeia todo o imaginário, né, da sociedade, tanto oriental como ocidental. É claro que a sociedade ocidental, nós, né, daqui do Ocidente, após o iluminismo, as conquistas por meio do direito se tornaram mais enfáticas. E a mulher que tomou consciência, a partir do momento que começa a ingressar na escola, a conviver no meio do trabalho com pessoas diferentes, essas conquistas elas passam a ser mais significativas para a mulher. E aí o trabalho, né, que fora do lar, leva a mulher a questionar a relação dela com o esposo. Agora, o problema cultural é esse patriarcalismo difuso que existe. As mulheres reproduzem isso. Né? Reproduz como? Educando os seus filhos para serem da mesma forma. Claro que não é no geral. Quanto mais civilizado for a sociedade, menos esses aspectos aparecem. Educando as filhas para uma subserviência um pouco maior e os filhos também. Filhos talvez para um machismo. O filho é educado para isso. Jamais se pensava um homem cozinhar, cuidar do lar, cuidar dos filhos, dar banho em criança, né? Mas a realidade é outra e os tempos mudaram. Isso, né? Porque o trabalho exige. A mulher fora de casa, sobra para o homem fazer isso. Nesse sentido, nós tivemos uma conquista. Sim. E em relação ao mercado de trabalho, quais as principais conquistas da mulher? A gente já falou um pouco, a mulher começou realmente a ter alguns cargos muito significativos. A gente tem a própria presidência, né? Não era permitido mulher se envolver com a política. Agora, no campo do trabalho, o profissionalismo, mulheres assumindo profissões que até então eram de homem, motorista de caminhão, de trator, né? A medicina, atividades consideradas de cuidados eram da mulher. Enfermagem, crianças, professor, essa coisa que era de cuidado. Então, as atividades profissionais vinculadas a cuidados ficava para a mulher. E aquela atividade de alta responsabilidade ficava para o homem. A partir do momento que a mulher vai para a universidade, profissionaliza, ela toma esses espaços também. Aí nós vamos ter as mulheres, né, exercendo papel de magistradas, na área médica, na área da mecânica, em toda a astrofísica, né? As atividades que até então eram de natureza masculina passaram para o gênero feminino. E aí nós vamos ter uma grande conquista nesse sentido, porque as mulheres desempenham isso muito bem. Isso vem, não é de agora. Os filósofos do século XVIII já falavam isso, que havia uma necessidade de dividir o trabalho dessa forma. Agora, só existe um problema, ainda a diferença salarial. A diferença salarial é uma conquista de direito. Aí que a gente vê em alguns países, no caso do Japão é específico, né, a diferença é significativa, é quase que o dobro, né, porque tem a sociedade tradicional. Esses grupos que oprimem a mulher, estão muito vinculados a crenças tradicionais. Então, nós temos China, Japão, os países orientais, de uma maneira geral, têm essa tradição. Nos países que foram influenciados pelo iluminismo, isso é menos, mas ainda é notado em grande parte dos países em desenvolvimento. No Brasil? No Brasil, isso tem melhorado, mas a conquista ela se dá por meio do profissionalismo da mulher. As mulheres que se tornam profissionais competentes, elas têm tomado o espaço do homem no mercado de trabalho, mas algumas categorias profissionais ainda resistem. No campo militar, as mulheres ingressaram recentemente. O salário é igual, porque é atividade pública, atividade vinculada ao Estado. Mas atividade competitiva, as mulheres são, não é geral, mas em grande parte, algumas atividades
são restritas aos homens e pagam mais. E sem falar também que algumas mulheres sofrem a discriminação racial, né? Então, por serem negras ou de outra raça, ainda tem essa dificuldade em algumas empresas. Isso ainda existe. A discriminação de gênero, sim, ela existe em todos, não só no Ocidente como no Oriente. No mercado de trabalho. No mercado de trabalho. Mas isso tem diminuído. Diminuído quando é a questão do mérito, ou seja, a pessoa é profissional, passa por um processo de aprendizado, né, suficiente para exercer aquela função, isso diminui. Não quer dizer que seja abolido. Em 1932, a mulher ganhou o direito ao voto. Isso foi também muito importante. A gente está falando aqui sobre o Dia da Mulher e essa representatividade toda, essa história, né, da mulher no país e no Brasil. Isso ainda hoje, a gente ainda vê a mulher com uma representatividade menor na política. Se a gente pensar no caso atual, Brasil, nós temos, né, desenvolvido muito isso na área política, não só no Brasil, na América Latina e no mundo todo. Mas isso é reflexo de uma política internacional. Muitos, na Índia, por exemplo, Indira Gandhi e tantos outros, né, que desempenharam papel importante, isso refletiu no mundo todo. E recentemente, nós pode falar recentemente aqui no Brasil, né, uma mulher ocupando a presidência, cargos de legislativo. Inclusive tem um projeto de lei, né, de iniciativa popular, de coalizão, né, pela reforma política. Dom Joaquim Mó, nosso bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, está trabalhando e empenhado nisso, né? Precisamos de muitas assinaturas, né? 1,5 milhão de assinaturas, e dentro desse projeto prevê um número maior de mulheres ocupando cargos políticos, nos partidos políticos. Aí vem esses projetos, parece que já existe uma regra aí de cotas, mas não são preenchidas. Sim. Porque quando se pensa na inserção da mulher na política, é uma questão cultural. A cultura política, ela exclui a mulher. Agora, existe esse preconceito que a política realmente é para o homem, né? Ainda no nosso país ainda existe um pouco. Mas aos poucos a gente está vendo que está conquistando. Sim. Quando a mulher desempenha um bom papel, ela é, né, considerada fora dessa discriminação. Nos tribunais, né, no STF, por exemplo, a mulher, quando chegou lá, foi uma inovação. Nós tivemos a mulher, quando chegou nas Forças Armadas, uma inovação. Né? Agora, quando começa o ponto maior que a gente teve aqui foi a presidente assumir o cargo, né, de governar um país. Depois, antes nós tivemos governadoras, né? Então nós vamos ter, isso historicamente, ou seja, é uma conquista histórica. E se efetiva por meio do direito, aí nós vamos ter uma sociedade mais evoluída e garantindo isso para o futuro. Porque se for pensar que essas conquistas ela é só temporal, é só no momento, o futuro fica comprometido. Professor, a gente tem visto uma série de violências contra a mulher na Nigéria, na Síria, enfim, na Índia também. Temos o exemplo da menina Malala, né? E como que o senhor vê essa violência, infelizmente, contra a mulher, essa violência fora do Brasil, mas também no nosso país? E o que nós podemos fazer, né? A gente não pode assistir, às vezes, esse massacre de braços cruzados. O que o mundo pode fazer para minimizar esses problemas? Porque às vezes são barbáries, né? Mas eu acredito que ainda está melhorando, né? Com o exemplo da Malala, mas enfim, como que o senhor vê essa problemática para a gente encerrar? A violência ela tem diminuído no mundo todo. Parece um equívoco a gente pensar isso, mas há dados que provam isso. Há estudos que mostram que a violência tem diminuído. Né? Você imagina o que era antes, era muito pior. Nas sociedades tradicionais, que é onde ocorre mais essa incidência de práticas de violência, a mídia agora, o sistema tecnológico favoreceu a divulgação disso. Tem mais divulgação. É mais divulgação. Isso sempre existiu. Agora, a sociedade ocidental,
a civilização tem tomado conhecimento disso e começa a divulgar e criar um mecanismo de inibir. Entretanto, ainda é muito grande aquelas práticas de violência no mundo todo, sobretudo aquelas que não são divulgadas. Essas são divulgadas porque tem todo um contexto político para aparecer. É importante que toda denúncia é bem-vinda. E a denúncia é dela que vai coibir, vai gerar mecanismos de coibição. Aqui no Brasil a gente fala de violência aquelas que aparecem e as que são feitas, né, no escuro, que são praticadas nos lares, que não se divulgam. A mulher tem que denunciar. A mulher tem que denunciar e não só denunciar, também tomar posição, porque ela denuncia, mas depois vai lá e retira a denúncia por temer represália futura, porque não há garantia. A pessoa que faz uma denúncia contra qualquer tipo de violência, no caso da mulher, ela fica marcada no meio que ela vive, né, na comunidade que ela vive, ela é uma pessoa suspeita. E com uma relação ao marido ou quem quer que seja que está convivendo, ela abre um problema maior que não tem nenhuma garantia no futuro e normalmente isso termina em tragédia. É um assunto aí muito amplo, mas que a conscientização nesse Dia Internacional da Mulher já é muito importante. Muito obrigada pela entrevista, professor. Obrigado. O Horizonte Notícia Entrevista termina por aqui. Até o próximo programa.